acidente deixou o trânsito parado hoje de manhã na BR-101 em Itajaí. É o destaque do ND+. Grazi Guimarães também chegando por aqui. Trânsito é o assunto do Balanço Geral de hoje, hein, Grazi? Boa tarde. Oi, Caleb, muito boa tarde para você e para você de casa ligadinho no Balanço Geral. Esse acidente foi logo no início da manhã, por volta das 7h30. Já é um período ali de grande fluxo de veículos. Ainda com esse acidente, acabou travando a BR-101 ali na altura do quilômetro 119, no sentido sul de Itajaí, ou seja, no sentido a Porto Alegre. O motorista da Fiat Ducato ficou em estado grave, foi conduzido ao hospital. Já o motorista da carreta de Curitiba não sofreu ferimento, saiu ileso. Por volta das 8h30 da manhã, 1 hora depois do acidente, a Artérias Litoral Sul informou que havia liberado a rodovia. Entretanto, havia muito trânsito, muito congestionamento, cerca de 5 quilômetros de fila. Lá no nosso portal, ndmais.com.br, a gente segue acompanhando a situação do trânsito aqui em Itajaí, em todo o litoral norte, bem como em todo o estado. Para acessar, é só mirar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Grazi. Informação importante, mobilidade aqui da nossa região. Você já viu, qualquer acidente que acontece, praticamente para tudo. Veja esse caso. Um paciente do pronto atendimento da Barra, em Balneário Camboriú, teria saído do local de atendimento e depois roubado uma farmácia. Isso aconteceu na tarde de sábado. Durante o assalto, as vítimas perceberam que o homem estava com uma pulseirinha da unidade de saúde. Sabe aquela pulseira que determina o protocolo de Manchester? Em rondas pelo pronto atendimento, a polícia encontrou o homem que assumiu o crime. Não fui eu mesmo. Pois é, ele foi preso em flagrante. E tem outras informações no Giro de Ocorrências. Um barco de pesca pegou fogo em Navegantes no sábado. Quando os bombeiros chegaram, funcionários da embarcação já estavam combatendo as chamas que começaram depois de uma solda no teto. Ninguém ficou ferido. Uma árvore caiu e destruiu o telhado de uma casa na manhã deste domingo no bairro Fazenda, em Itajaí. A árvore de 8 metros de comprimento caiu após ser a base danificada pela umidade do solo. Ela foi removida com um guincho da Defesa Civil. Ninguém se feriu. Em Penha, um motorista fugiu depois de acertar um carro estacionado e tombar o veículo na madrugada desse domingo. O homem de 62 anos recusou o atendimento dos bombeiros e fugiu antes da chegada da polícia. Já o motorista do carro estacionado não foi encontrado. O estranho aquecimento do piso de uma casa deixou os bombeiros intrigados nesse final de semana em Navegantes. Segundo os moradores do imóvel, a temperatura do piso está passando dos 40 graus. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a suspeita é que tem acúmulo de gás no local, o que deve ser investigado. Um motociclista de 22 anos morreu ao colidir com uma caminhonete em Camboriú. O Arthur Bezerra está chegando por aqui. Situação essa que gerou lá muita comoção na cidade por ser um menino muito bom, muito querido, de família, hein, Arthur? Boa tarde, bom trabalho por aí. Oi, Caleb. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Caleb, o acidente foi no início da madrugada dessa segunda-feira, por volta de 1h30 da madrugada. O motociclista, um jovem de 22 anos, acabou morrendo após bater de frente contra uma caminhonete verde. O acidente foi na região conhecida como Bacia, na rua Manuel Inácio Linhares, no bairro Tabuleiro, em Camboriú. O motociclista e o carona da moto acabaram sendo arremessados por cerca de 20 metros com o impacto da batida. O condutor morreu na hora e o passageiro acabou tendo ferimentos. Não havia testemunhas no local do acidente, mas algumas pessoas afirmaram para a Polícia Militar que o dono da caminhonete acabou fugindo sem prestar socorro às vítimas. Em consulta, o proprietário, o dono do carro, foi identificado como um homem de 40 anos, mas não foi possível precisar se no momento do acidente ele era o motorista do veículo. Os moradores ficaram bastante revoltados com o fato de ele ter abandonado o local do acidente, ter fugido e não ter prestado socorro às vítimas, e por isso colocaram fogo no carro, na caminhonete. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, conter as chamas,
Para isso foram utilizados cerca de 500 litros de água e também extintores. A guarnição se deslocou também até o Hospital Municipal Ruth Cardoso, para onde foi encaminhada a outra vítima do acidente, o passageiro, um jovem de 17 anos. Lá, o enfermeiro responsável pelo paciente informou que o homem já havia passado por exames e aguardava o médico responsável para analisá-lo, mas que o caso precisava de muita atenção, apesar de o paciente, o jovem, apresentar um estado estável de saúde. A guarnição, a equipe da polícia tentou conversar com o jovem para que ele desse o testemunho envolvendo o acidente, mas ele estava bastante sonolento e, por conta disso, não conseguiu, então, se comunicar com a equipe. A área do acidente ficou sob os cuidados da Polícia Militar, Instituto Geral de Perícias e o Instituto Médico Legal também atenderam a ocorrência e realizaram os procedimentos necessários. Caleb, eu volto contigo. Muito obrigado. Situação lamentável essa, menino que eu conheço desde a infância e que infelizmente perde a vida. Mas o detalhe, sabe por quê que isso aconteceu, Marcelo Nunes, Leandro Lins e Júlio Portes? Porque os motoristas estão fazendo uma manobra perigosa na rua por causa de um buraco que tem lá. Uma vez um acidente acontecer, não somente foi pela imprudência, mas também pela falta de manutenção da via. De quem é a responsabilidade?